Olá, meus amores. Seja muito bem-vindo a mais uma história apaixonante aqui no canal. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem você ama. Hoje eu trouxe para você um romance de tirar o fôlego. A história de Rafael, um fazendeiro viúvo de 48 anos que pensava que seu coração nunca mais voltaria a bater forte, até conhecer Helena, uma veterinária de 28 anos com traumas profundos que jurou nunca mais se entregar a um homem poderoso. Mas o destino tinha outros planos. Entre currais, estrelas e uma paixão avassaladora, prepare-se para se emocionar. Então acomoda-se aí, e vem comigo viver esse amor intenso sob o céu da fazenda. A caminhonete levantou poeira na estrada de terra que levava à fazenda Montenegro. Doutora Helena Martins segurava firme o volante, o coração apertado como sempre acontecia quando precisava atender em propriedades grandes. Aos 28 anos, ela era uma das veterinárias mais competentes da região. Mas carregar a maleta até fazendas isoladas ainda despertava fantasmas que preferia manter enterrados. A fazenda Montenegro era a maior propriedade de gado da região. Milhares de hectares, rebanhos premiados, e um dono cuja reputação o precedia. Rafael Montenegro, 48 anos, viúvo há 3 anos, conhecido por ser intransigente, exigente e absolutamente dedicado às suas terras. Quando ela estacionou perto dos currais, ele já estava lá. Alto, ombros largos moldados por anos de trabalho duro, cabelos negros com fios prateados nas têmporas, e olhos verde-musgo que pareciam enxergar através das pessoas. Usava camisa xadrez com as mangas dobradas, chapéu de couro e botas gastas pelo uso. Tinha a aparência de quem nascerá naquela terra e fazia parte dela. Doutora Helena, ele cumprimentou, a voz grave ecoando autoridade natural. O touro está ali. Problema na pata traseira. Helena respirou fundo e seguiu para o curral, focando no animal. Enquanto examinava o touro, sentia os olhos de Rafael sobre ela, observando cada movimento com atenção perturbadora. Fratura simples, ela anunciou após 15 minutos. Vou imobilizar e prescrever anti-inflamatórios. Ele vai precisar de repouso e acompanhamento diário por 3 semanas. Quanto você cobra para ficar aqui e fazer esse acompanhamento? A pergunta veio direta, sem rodeios. Helena sentiu o estômago apertar. Eu não fico em fazendas, senhor Montenegro. Faço visitas diárias. São 40 quilômetros de estrada ruim. Não faz sentido. Tenho casas para funcionários, você teria toda a privacidade e conforto. Obrigada, mas não. A resposta saiu mais áspera do que ela pretendia. Farei as visitas necessárias. Rafael a estudou por um longo momento, e ela teve a sensação incômoda de que ele via mais do que ela gostaria. Você tem medo de ficar aqui? Eu tenho compromissos na cidade. A mentira soou transparente até para ela mesma. Doutora, eu pago bem. Muito bem. E preciso de alguém competente cuidando do meu rebanho. Você é a melhor. Não. Helena fechou sua maleta com um clique definitivo. Volto amanhã no mesmo horário. Enquanto dirigia de volta, ela podia sentir o olhar dele em suas costas. Rafael Montenegro era exatamente o tipo de homem que ela evitava. Poderoso, acostumado a ter tudo do seu jeito, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava. E ela havia jurado nunca mais ficar vulnerável diante de homens assim. As visitas diárias se tornaram rotina. Helena chegava pontualmente todas as manhãs, cuidava dos animais e ia embora assim que possível. Mas Rafael sempre encontrava motivos para estar por perto. Primeiro era o touro, depois uma vaca com mastite, então um cavalo com cólica. Sempre algo que exigia a presença dela. Você está criando problemas nos animais só para me manter aqui. Helena o confrontou após 2 semanas, as mãos na cintura, em frente ao estábulo. Rafael sorriu pela primeira vez, e o impacto daquele sorriso foi como um soco no estômago dela. Está me acusando de ser mau dono de animais, doutora. Estou dizendo que é muita coincidência.
Ou talvez eu simplesmente tenha muitos animais e precise de uma boa veterinária. Ele se aproximou, e Helena lutou contra o impulso de recuar. Ou talvez eu goste de ter você por aqui. Senhor Montenegro. Rafael, ele corrigiu. E você não precisa ter medo de mim, Helena. Eu não tenho medo. A mentira saiu fraca, sem convicção. Não? Então por que toda vez que chego perto você recua? Por que rejeita uma proposta de trabalho excelente? Por que foge daqui como se eu fosse uma ameaça? Helena sentiu as defesas subirem. Porque homens como o senhor acham que podem ter tudo. Acham que dinheiro e poder compram qualquer coisa, inclusive pessoas. A mandíbula dele se apertou. E algum fazendeiro fez você pensar assim? O silêncio de eu não sou ele. Seja lá quem for. O senhor não me conhece. Ana foi resposta suficiente. Rafael respirou fundo, os olhos nunca deixando os dela. Então me dê a chance de conhecer. Sua voz estava mais suave agora. Fica para o almoço hoje. Minha cozinheira faz a melhor muqueca da região. Eu preciso ir. Helena. A forma como ele pronunciou seu nome fez algo se mexer dentro dela. Um almoço. Só isso. Na varanda da casa principal, com meia dúzia de funcionários por perto. Sem pressão, sem compromisso. Contra seu melhor julgamento, contra todos os seus instintos de autopreservação, Helena se ouviu dizendo, só um almoço. O almoço na varanda foi surpreendentemente agradável. Rafael era inteligente, bem-humorado quando queria, e demonstrava profundo conhecimento sobre a terra e os animais. Helena se pegou relaxando, rindo de suas histórias sobre peões e rodeios. Por que veterinária? Ele perguntou, servindo-lhe mais suco de maracujá. Sempre amei animais. Eles são honestos, não mentem, não manipulam. Ela percebeu tarde demais o que havia revelado naquela frase. Rafael a observou atentamente. E pessoas fazem isso. Helena desviou o olhar para os campos que se estendiam ao redor. Algumas. Conte-me. Não era um pedido, mas também não era uma ordem. Era um convite. Não há nada para contar. Helena, você é corajosa com animais 3 vezes seu tamanho, mas foge de conversas. De mim. Por quê? Talvez fosse o sol quente da tarde, talvez o cansaço de carregar aquele peso sozinha, ou talvez a forma genuína como ele olhava para ela. Algo em Helena cedeu. Porque quando eu tinha 22 anos, recém-formada, trabalhei numa fazenda. O dono era casado, respeitado, poderoso. Sua voz tremeu. E ele achou que eu fazia parte da propriedade também. Rafael ficou absolutamente imóvel, mas ela viu a fúria fria passar por seus olhos. Ele não aceitava não como resposta. Me encurralava nos estábulos, fazia comentários, tocava quando ninguém via. E quando finalmente eu denunciei. Ela riu sem humor. Ninguém acreditou. Eu era novata ambiciosa querendo difamar um homem de bem. Perdi o emprego, a referência, quase perdi minha licença. Helena. Então eu jurei. Nunca mais ficaria vulnerável numa fazenda isolada. Nunca mais trabalharia para homens que acham que tudo e todos ao redor são suas posses. Finalmente ela olhou para ele. É por isso que não fico. Não porque não confio em você especificamente. Porque não posso confiar na situação. Rafael permaneceu em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava rouca de emoção contida. Lamento muito pelo que aconteceu. E entendo sua decisão. Ele se levantou, mantendo respeitosa distância. Mas quero que saiba, você não é vulnerável aqui. Você é respeitada. E qualquer homem nesta fazenda que ouse desrespeitá-la responde a mim. Algo na firmeza de sua voz, na sinceridade de seus olhos, fez as muralhas de Helena racharem um pouco. Nas semanas seguintes, algo mudou. Rafael não pressionava, não insistia para que ela ficasse, mas estava sempre presente. Ajudava quando ela precisava segurar um animal, carregava sua maleta pesada, preparava o terreno para ela trabalhar.
E Helena começou a perceber coisas. A forma como ele tratava seus funcionários com respeito. Como conhecia cada vaqueiro pelo nome, perguntava sobre suas famílias. Como era firme mas justo, exigente mas generoso. Como seus olhos a seguiam não com luxúria, mas com algo muito mais perigoso, admiração genuína. Foi durante uma emergência noturna que tudo mudou. Uma égua em trabalho de parto complicado. Helena passou horas no estábulo, Rafael ao seu lado o tempo todo, seguindo suas instruções, apoiando-a. Quando finalmente o potro nasceu, saudável e forte, Helena estava exausta e emocionada. Sem pensar, ela se virou e abraçou Rafael. Por um momento ele ficou tenso, depois seus braços a envolveram com cuidado, como se ela fosse algo precioso. Você é incrível, ele murmurou contra seu cabelo. Absolutamente incrível. Helena se afastou rapidamente, o coração disparado. Eu preciso limpar. Helena, espera. Rafael a segurou delicadamente pelo pulso. Fica essa noite. Você está exausta, são 3 da manhã, a estrada é perigosa. Rafael. Na casa de hóspedes. Está trancada, você tem a chave. Ninguém pode entrar sem sua permissão. Por favor. Ela deveria recusar. Deveria pegar suas coisas e ir embora. Mas estava cansada de lutar, cansada de ter medo, cansada de negar o que estava sentindo. Só essa noite ela cedeu. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol. Precisa de roupas? Posso pedir para... Tenho no carro, ela interrompeu gentilmente. Sempre carrego uma mala de emergência. Claro. Ele assentiu, respeitando seu espaço. A casa de hóspedes tem tudo o que você precisa. Toalhas limpas, água quente. Tome seu tempo. Helena buscou sua mala no carro e foi para a casa de hóspedes. O banho quente foi exatamente o que precisava, lavando não apenas o cansaço físico, mas também algumas das tensões que carregava. Vestiu roupas confortáveis, uma calça de moletom e uma blusa leve, e soltou os cabelos molhados. Helena não conseguia dormir. A casa de hóspedes era confortável, aconchegante até, mas sua mente não parava. Ela se levantou e foi para a varanda, observando a vastidão da fazenda sob o luar. Também não consegue dormir. Ela se virou e encontrou Rafael se aproximando, 2 xícaras de chá nas mãos. Ele manteve distância respeitosa, oferecendo-lhe uma xícara. Muito o que pensar, ela admitiu. Sobre o que? Helena respirou fundo. Sobre como é difícil manter minhas defesas quando você é assim. Assim como? Gentil, respeitoso, paciente. Ela olhou para ele. Você me confunde, Rafael. Não é minha intenção confundir você. Ele colocou a xícara de lado. É minha intenção conquistar você. Honestamente, abertamente. Por quê? Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Conheço sua coragem, sua compaixão, sua força. Conheço a forma como você trata cada animal como se fosse único. A forma como você enfrenta desafios sem pestanejar. Ele deu um passo mais perto. E conheço a forma como meu coração bate diferente quando você está por perto. Rafael, eu não posso. Pode. Você só está com medo. E eu entendo, Helena. Entendo completamente. Ele parou a meio metro dela. Mas não quero uma noite com você. Não quero uma funcionária. Quero uma companheira. Quero você ao meu lado, construindo algo juntos. As palavras a atingiram como um raio. Você está falando de... Estou falando de vida, Helena. De futuro. De acordar todos os dias e ver seu rosto. De trabalhar lado a lado nesta terra. De construir algo real. Seus olhos brilhavam sob a luz da lua. Eu não quero te prender aqui. Quero que você escolha estar aqui. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu tenho tanto medo. Eu sei. Ele ergueu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar,
e acariciou seu rosto com uma ternura infinita. Mas eu vou provar, todos os dias, que você pode confiar em mim. Que é seguro sentir o que está sentindo. E ali, sob o céu estrelado, cercada pelo som das cigarras e pelo cheiro da terra, Helena finalmente permitiu que suas defesas caíssem completamente. Ela se inclinou e o beijou, suave, hesitante, mas cheio de promessa. Rafael a abraçou com reverência, aprofundando o beijo com uma paixão contida, respeitosa, mas devastadora. E Helena soube, com absoluta certeza, que estava perdida. Vem comigo, Rafael murmurou contra seus lábios. Helena sabia o que ele estava pedindo. E pela primeira vez em 6 anos, ela disse sim. Ele a guiou para a casa principal, para seu quarto. O espaço era masculino mas acolhedor, com uma cama grande e janelas que davam para os campos banhados pelo luar. Rafael a encarou. Sério. Tenho que saber. Você tem certeza? Porque se entrar por aquela porta comigo, Helena, eu não vou querer te deixar ir. Em resposta, ela o puxou para dentro e fechou a porta. O que se seguiu foi uma revelação. Rafael a despia devagar, cada peça de roupa removida como se fosse um presente sendo desembrulhado. Seus olhos percorriam cada centímetro de pele revelada com uma admiração que a fez se sentir linda pela primeira vez em anos. Você é perfeita, ele sussurrou, os dedos traçando o contorno de seu corpo. Absolutamente perfeita. Ele a deitou na cama com cuidado, seu corpo cobrindo o dela, mas sempre atento, sempre perguntando com os olhos se estava bem. Helena se viu respondendo com o próprio corpo, arqueando-se contra ele, puxando-o mais perto. Quando ele finalmente a preencheu, foi tão certo, tão perfeito, que Helena sentiu lágrimas rolarem. Não de dor ou medo, mas de alívio. Alívio por finalmente sentir o que o amor deveria ser. Rafael a amou com uma paciência infinita, cada movimento calculado para dar prazer, não tomar. Suas mãos exploravam, sua boca adorava, seu corpo se movia com uma sensualidade que a fez perder completamente o controle. Helena, ele arfava, os olhos fixos nos dela. Deixa eu ver você. Deixa eu ver quando você se entregar completamente. E ela deixou. Deixou o prazer construir, deixou as sensações a inundarem, deixou todos os medos e traumas para trás. Quando o clímax a atingiu, foi libertador, avassalador, perfeito. Rafael. Ela gritou seu nome como uma prece, como uma súplica, como uma rendição absoluta. Vê-la assim, completamente entregue, levou Rafael ao limite. Ele a abraçou firme, intensificando os movimentos, e quando seu próprio êxtase chegou, foi com um rugido de prazer que ecoou no quarto. Ainda entrelaçados, corações batendo um contra o outro, Rafael acariciava seus cabelos com ternura. Casa comigo, ele disse de repente. Helena ergueu a cabeça, os olhos arregalados. O quê? Casa comigo, Helena. Agora, amanhã, quando você quiser. Mas seja minha esposa. Seja minha companheira. Seja a dona desta fazenda ao meu lado. Ele a fitou com uma intensidade que roubou seu ar. No momento que você disse sim para mim essa noite, eu soube. Não consigo viver sem você. Quero cuidar de você, amar você, proteger você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Antes que ela pudesse processar, ele a beijou novamente, e desta vez havia uma urgência diferente, uma necessidade de selar aquela promessa com ações. Ele a amou outra vez, mas agora com ainda mais reverência, mais devoção, como se cada toque fosse um juramento silencioso. Helena se viu respondendo com a mesma intensidade, seu corpo se entregando completamente, sem medo, sem barreiras. As sensações eram avassaladoras, muito mais intensas do que antes. Rafael, é demais, não consigo. Ela ofegava, completamente sobrecarregada. Calma, meu amor, ele murmurou, seus lábios percorrendo seu pescoço. Deixa sair, deixa fluir. Quero ver seu prazer. Não tem que ter medo de sentir. E quando ela explodiu novamente, foi ainda mais intenso. Ela gritou o nome dele repetidas vezes,
seu corpo tremendo incontrolavelmente enquanto ondas de prazer a atravessavam. Rafael a observava maravilhado, como se estivesse presenciando um milagre. Você é a coisa mais linda que já vi na minha vida, ele sussurrou, abraçando-a firme enquanto ela ainda tremia. Linda, maravilhosa, perfeita. Ficaria a noite inteira fazendo amor com você. As palavras, ditas com tanta adoração, fizeram Helena se sentir verdadeiramente amada. Então foi a vez dele. Com movimentos profundos e intensos, Rafael alcançou seu próprio clímax, e o rugido que escapou foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era só físico, era emoção pura, amor se manifestando da forma mais visceral. Ele a abraçou com força, os corpos ainda unidos. Você ainda não respondeu minha pergunta, ele murmurou. Mas Helena já havia adormecido, exausta e completa em seus braços. Rafael sorriu, beijando sua testa. Minha meta agora é ter você para sempre, minha princesa. Para sempre. Os dias seguintes foram de descobertas. Helena começou a passar mais tempo na fazenda, não por obrigação, mas por escolha. Via como Rafael era com sua terra, com seus animais, com sua gente. Via o homem por trás do fazendeiro poderoso. E ele, por sua vez, a via florescer. Via-a rir mais, relaxar mais, permitir-se sonhar mais. Mas o medo de perdê-la permanecia. Helena era livre, tinha seus próprios sonhos, sua própria carreira. E se um dia ela decidisse que não queria ficar? Foi durante um pôr do sol espetacular, sentados na varanda da casa principal, que ele decidiu formalizar o que seu coração já sabia. Helena, ele segurou sua mão. Eu sei que já perguntei isso numa noite de paixão. Mas agora, de mente clara e coração absolutamente certo, pergunto novamente: casa comigo? Helena sentiu o coração disparar. Rafael. Sei que você ama seu trabalho, sua independência. E eu não quero tirar isso de você. Você pode continuar atendendo outras fazendas, pode construir uma clínica veterinária aqui, pode fazer o que quiser. Só, faça comigo. Como minha esposa, minha parceira, minha igual. Ela olhou para aquele homem que havia mudado completamente sua vida. O homem que a respeitava, que a desafiava, que a amava de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Sim, ela finalmente respondeu, os olhos brilhando. Sim, eu caso com você. Mas vou continuar trabalhando, crescendo. Vou construir uma clínica aqui na fazenda, atender a região toda. Não esperaria menos de você, ele sorriu, puxando-a para um beijo. Você não seria você se parasse de conquistar o mundo. O casamento foi simples, como Helena desejava. Na própria fazenda, sob um pé de ipê florido, com vaqueiros, vizinhos e amigos como testemunhas. Era genuíno, era dela, era perfeito. A lua de mel foi na sede da fazenda, mas Rafael transformou tudo. Flores por todos os cantos, jantares à luz de velas sob o céu estrelado, passeios a cavalo ao amanhecer. Na primeira noite como marido e mulher, Rafael a levou para o quarto que agora era deles. Ele a amou com uma devoção que roubou o ar de seus pulmões. Senhora Montenegro, ele murmurou contra sua pele, e o simples ato de ouvi-lo pronunciar aquele sobrenome fez Helena estremecer de desejo. Sim, senhor Montenegro, ela respondeu, brincalhona, mas a voz embargada de emoção. O efeito foi imediato. Rafael arfou de prazer, seus olhos escurecendo. Você é minha, ele sussurrou, intensificando os movimentos. Minha mulher, minha para sempre. Sempre, ela confirmou, arqueando-se contra ele, sentindo cada centímetro dele preenchê-la. Rafael estabeleceu um ritmo que era terno e intenso ao mesmo tempo, indo e vindo com uma paixão que os consumia. Suas mãos percorriam o corpo dela com possessividade amorosa, sua boca deixando rastros de fogo onde tocasse. Não consigo me controlar com você, ele confessou, voz rouca. Você me deixa completamente vulnerável. Helena o puxou para um beijo profundo, mostrando que se sentia da mesma forma. Quando o clímax se aproximou, foi como uma tempestade, inevitável, devastadora, linda.
Rafael rugiu como um animal selvagem, seu corpo estremecendo enquanto o prazer o atravessava. Era primitivo, mas também era amor em sua forma mais pura. Rafael! Helena gritou, agarrando-se a ele enquanto seu próprio êxtase a consumia. Ofegantes, ainda entrelaçados, permaneceram abraçados. Marido, Helena finalmente conseguiu falar. O que foi isso? Ela estava maravilhada, ainda flutuando nas sensações. Nunca imaginara que pudesse sentir algo tão intenso. Rafael a puxou mais perto, acariciando seus cabelos. Isso é o que você faz comigo. Me deixa vulnerável, me faz perder o controle. Preocupação genuína no rosto. Você está bem? Eu não consegui me controlar. Sei que fui intenso, selvagem demais. Helena tocou seu rosto com ternura, sorrindo. Não, Rafael. Foi maravilhoso. Eu gostei, de cada segundo. O brilho que surgiu nos olhos dele foi de pura felicidade. Ele a beijou com doçura, com gratidão, com amor. Você é incrível. E é minha. Minha esposa, minha parceira, minha vida. E você é meu, ela respondeu, aconchegando-se. Meu marido, meu amor, minha casa. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, embalados pelo som dos grilos e o cheiro da terra após a chuva, Helena finalmente compreendeu o que era se sentir completa. Os traumas não haviam desaparecido, mas agora ela tinha alguém ao lado para ajudá-la. Tinha alguém que a via como igual, que respeitava sua força mas também acolhia sua vulnerabilidade. E Rafael, o fazendeiro viúvo que pensava que sua vida já estava escrita, descobriu que o amor pode recomeçar quando menos se espera. Não era poder ou terras que importavam. Era aquela mulher em seus braços, que o desafiava e o completava. Eu te amo, Helena Montenegro, ele sussurrou. Eu te amo, Rafael, ela respondeu, e pela primeira vez em 6 anos, não havia medo em sua voz. O futuro se estendia diante deles, cheio de desafios, conquistas, animais para cuidar, terras para cultivar, e um amor que havia vencido todas as barreiras. Juntos, eram invencíveis. E enquanto a lua iluminava os campos ao redor, 2 corações que haviam encontrado um no outro o que procuravam a vida toda, finalmente encontraram paz. E aí, meus amores, o que você achou dessa história linda? Rafael e Helena conseguiram vencer todos os medos e encontraram um amor verdadeiro. Não foi? Se você se emocionou tanto quanto eu, deixa aquele like apaixonado aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com suas amigas e comenta qual foi sua parte favorita. Todo dia tem história nova te esperando aqui. Viu? Amanhã tem mais romance, mais emoção, mais histórias que vão fazer seu coração disparar. Até amanhã, meu amor, e lembra, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer. Um beijo no seu coração.